Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiório. Bom dia, produção. Sextou, hein? Dia 30 de dezembro, tá muito rápido. Dia 30 de dezembro, nós estamos aí um dia do ano novo, de 2023, um ano que promete muito. Aqui na Lírio, o ano da honrar a Deus de toda a nossa alma. Manda aquele bom dia especial. Você acha que é porque você tá de folga aí na praia, comendo seu camarãozinho na areia, ou tá aí no campo, ou tá em casa, de boa na lagoa, que tem férias no Pensiório? Não, aqui não tem férias não. Aqui a gente trabalha todo dia. Porque você não come todo dia, você não bebe todo dia, tem que pensar e orar todo dia. Então me diz aí como é que foi seu Natal, qual é a expectativa para a virada do ano, onde você vai estar, com quem você vai estar. Eu espero que você esteja com gente boa, gente de Deus, gente abençoada. Já entrar o ano, não precisa pular 7 ondinhas não precisa colocar folha de trevo de 4 folhas na carteira, só precisa obedecer a palavra de Deus que tudo dá certo, não é? Então Deus te abençoe e manda aí um bom dia todo especial e vamos juntos nesse Pensiório dessa série que a gente está trabalhando aqui, como a gente vai ter um 2023 maravilhoso, preparando-se para o próximo ano. Hoje é o último episódio dessa série e nós vamos falar, organizar o tempo, viu bonitão? Esse lance de ficar, eu não tenho tempo para nada, o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Se tem uma coisa que é democrática, é o tempo. Tem gente que ganha muito dinheiro em 24 horas e outros empobrecem muito em 24 horas. Bom, vamos ler lá Provérbios 21:5. Olha o que a palavra nos ensina em Provérbios 21:5. Os planos... Não parei a música ainda, produção? Música. Ponto. Agora sim. Os planos, Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planos bem elaborados, a gente pode pensar em otimizar o tempo, produtividade. Então a Bíblia está falando que o cara que é produtivo, a pessoa que tem um planejamento fica rico, ganha dinheiro. Mas o apressado, ou seja, aquele que a água bateu no traseiro e ele sai fazendo não porque ele planejou, mas porque está no limite, esse camarada caminha para a miséria, empobrecimento. Veja que nem tudo na vida, gente, é o acaso. Quer dizer, acaso não existe. Mas a ideia de ter dinheiro, não ter dinheiro, a ideia de avançar, ela parte muito mais de uma decisão sua do que de um contexto que você vive. É óbvio, o contexto potencializa as pessoas com quem eu vivo. Claro que sim. As pessoas com quem eu caminho, sim. Mas existe um poder muito grande na minha decisão, naquilo que eu me submeto a fazer. Então, uma vida desleixada, uma vida sem organização de tempo, prioridade, meta, tempo com Deus, vai trazer um empobrecimento. E aí você viu um rastro de pessoas que tiveram grandes chances, grandes oportunidades e resumiram a sua existência a nada. Resumiram sua existência. Já se sentiu assim, produção? Improdutivo? Claro que sim, eu também. O tempo parece fugir entre os dedos, você vai entrando semana atrás de semana, aí você fica naquela, puxa, eu preciso, vem aquela angústia, aquela agonia de falar, meu, já devia estar fazendo e não estou, cara, já era para eu estar, se eu tivesse começado o ano passado, eu já estava bem mais adiante, só que aí entra ano e sai ano, acúmulo de tarefas, é aquela bola de neve que vai crescendo, acumulando, e aí você vai deixando as coisas para frente, porque às vezes parece que os outros têm mais tempo que a gente. Esses dias eu estava falando, puxa vida, estava olhando aqui um Instagram de uma pessoa, falei, caramba, meu, o cara faz isso, faz aquilo outro, vai para academia, treina. Eu estava falando isso porque eu estou querendo encontrar tempo para ir para academia, que na realidade é culpa minha. E esse programa vai servir para mim. Tá bom, produção?
para mim. Porque se tem alguém que toma pancada nos pensiórios, sou eu. E eu tenho que tomar vergonha na cara. Porém, contudo, todavia, entretanto, parece que tem gente que tem mais tempo que a gente. Parece que tem pessoas que alcançam mais do que a gente. Por quê? Por que tem essa sensação? Porque tem pessoas que têm um tempo otimizado. Você precisa organizar melhor o seu tempo. Você precisa combinar melhor sua vida social, familiar, trabalho, saúde física, saúde mental, ministerial. Tudo isso com calma. E fica até o final desse programa que eu vou te ajudar. Nós vamos nos ajudar a ter um melhor tempo baseado na palavra de Deus. Nós vamos nos ajudar. Então, o gerenciamento de tempo, pessoal, é importantíssimo. Tudo em excesso destrói você. Veja, os seriados, Netflix, HBO, Prime Video, todos os seriados, eles têm uma meta. Qual é a meta? Manter você preso o mais tempo possível a eles. A mesma coisa na internet, a mesma coisa no shopping. Então, todo seriado, todo episódio de seriado, ele termina com um mistério e com alguma situação que deixa você desesperado para ver o novo episódio, para ver como que aquilo vai desenrolar. Eu me lembro, há muito tempo atrás, não é nem da sua época, eu assistia Lost. Já ouviu falar de Lost? Lost era um seriado que eu não tinha como parar de assistir. Só o que acontecia? Aquilo dominava o meu dia. Eu chegava em casa e eu assistia 8 capítulos, 9 capítulos seguidos. Eu estou falando, gente, de 7 horas assistindo aquilo. É uma doença. É uma doença. Você vai num shopping, por exemplo, num shopping é proibido ter relógio exposto. Você não tem relógio em loja, você não tem relógio no corredor, porque o shopping foi feito para você entrar nele e perder a noção do tempo. Caminhar o mais que você puder. Todo shopping tem um piso liso, todo shopping tem música ambiente. Por quê? Para você não se cansar. Você anda igual um peão no shopping, já viu? Fica rodando igual um peão. E roda, e roda, e roda, e roda, e roda, e roda. E continua rodando. E não cansa. Por quê? Porque o shopping foi feito para você perder a noção do tempo, tirar o equilíbrio. E a nossa vida não pode ser uma jornada de seriado, a nossa vida não pode ser uma experiência no shopping. Por quê? Porque o tic-tac do relógio não para. Se você não assumir o controle do dia, se você não fizer o que tem que ser feito, eu sei que parece ser óbvio o que eu estou falando aqui, mas tem muita gente empobrecendo financeiramente, empobrecendo culturalmente, perdendo eixos espirituais, porque exatamente lida com a vida com uma bagunça. Você não prioriza aquilo que tem que ser feito. Sucateia, troca, deixa as pessoas fazerem da prioridade delas o grande objetivo. Põe para mim o Salmo 39, 4 e 5, produção. Olha aqui, ó. Salmo 39, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ou seja, deixa eu ver que os dias estão vazando entre os dedos e eu estou ficando velho. Desce aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O que o salmista está falando? Cara, se preocupe com a tua vida. Você está caminhando para a morte. Você está envelhecendo. A nossa mente tem a ideia de que a gente tem tempo, de que a gente pode recuperar tudo, mas o tempo não. A vitalidade vai vazando, o metabolismo vai ficando mais lento, o nosso cérebro está perdendo neurônios, a gente caminha para o fim. Eu não estou falando isso para você ficar melancólico, não. Então, potencializar a vida, aumentar a produtividade, é uma ideia de ter um futuro mais tranquilo, um envelhecimento mais tranquilo. A verdade é que tudo aquilo que você deixa de fazer numa fase, você sobrecarrega a outra fase. Então você diminui sua produtividade, você diminui o seu crescimento, o seu bem-estar. O apóstolo Tiago ecoa isso de uma forma muito, muito poderosa. Põe para mim Tiago 4,14. Olha o que ele diz. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você consegue imaginar a produção de quando Deus criou Adão e Eva até o dia de hoje? Quantas pessoas já passaram pela face da terra? Quantas pessoas já morreram? Há muito mais gente que já morreu do que viveu. Na realidade, eu falei a mesma coisa, né? Eu quero dizer, há muito mais gente que já morreu do que está viva. Do que está viva. E cadê essas pessoas? Nem ossos você acha mais. Não haveriam cemitérios suficientes para manter restos mortais de todo mundo. E se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, 200 anos para voltar, a gente vai fazer parte dessa estatística, daqueles que se foram. Então, a gente precisa entender que teremos que prestar conta desse recurso chamado tempo. E a rede social, gente, a rede social, ela é a maior prova que a gente tem tempo. A rede social tirou de nós essa ladainha de que a minha vida é corrida, porque todo mundo o tempo todo está olhando em rede social. Coloca para mim aí o Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Presta atenção, se liga aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. O que o salmista está falando? A sabedoria vem da gestão do tempo. Pessoas sábias têm gestão do tempo. Então, não há dúvida que as nossas responsabilidades, pressões, demandas disputam a nossa atenção. É filho, é marido, é cachorro, é papagaio, é chefe, é médico, é exame, é conta, é uma pluralidade de assuntos que todos os dias bate a porta da nossa vida dizendo: eu sou mais importante, eu sou mais importante. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã, são pessoas. E se você não assumir o controle disso, você vai perder, porque uma vez que você perde o foco, você perde a eficiência. Você é bom naquilo que foca, você é bom naquilo que capricha. Quem faz tudo não faz nada. Quem dá atenção a tudo não dá atenção a ninguém. Então, priorizar, definir metas é necessidade. E sabe aquela bola de neve que disse no começo do programa para você? Eu quero te dar algumas dicas de como evitar que a vida te empurre. Por que você está aqui? Não sei, me chamaram. Como é que você vive? Não sei, eu acordo, vão me ligando, vão mandando mensagem, eu vou esperando as pessoas definirem. Mas e as suas coisas? Que coisas? Eu não tenho coisa para fazer, eu fico para servir os outros. Mas e a sua vida? E a sua produtividade? E o seu crescimento intelectual? É verdade, né? Eu tenho que crescer. Há uma série de pessoas no limbo da vida, esperando sei lá o quê, de sei lá quem, para tomarem posição, para tomarem postura. Então, eu vou te ensinar aqui como destruir, com a graça de Deus, essa redoma de destruição, porque o seu ano de 2023 será um ano organizado. Eu declaro que você vai fazer tudo o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Tudo o que tem que ser feito, não vai ficar nada para trás. 2023 será um ano de produtividade, crescimento, desenvolvimento, um ano de unção, em nome de Jesus. Coloca para mim, produção, Lucas 5,16. Primeira dica que eu vou te dar: coloque limite no tempo. Coloque limite no tempo. Pastor, tenha limite. Primeira dica, Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O que significa? Tem momento que eu tenho que estar com todo mundo. Tem momento que eu tenho que estar sozinho. Não dá para fazer tudo o tempo todo.
O desequilíbrio mata você. Um desequilíbrio alimentar destrói o teu corpo. Um desequilíbrio de relacionamento ou vai deixar você ansioso ou depressivo. Um desequilíbrio espiritual, religioso. Só tem uma coisa que não desequilibra: Deus. Agora, Deus não é a igreja. Viver enfiado na igreja, dominado por responsabilidades, também a religiosidade não é boa. Porque se eu só vivo a vida de igreja, cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê meu casamento? Cadê minha saúde? Cadê as minhas demandas? Cadê as coisas que eu tenho que me preocupar? Tudo em excesso, com exceção de Deus, destrói você. Então Jesus tinha tempo, ele não ficava ali à mercê dos discípulos o tempo todo, não. Então a menção do comportamento de Jesus significa que o nosso mestre tinha limites para tempo. Então é hora de orar, é hora de conversar, é hora de internet. Você pode tudo, lindão. Você só não pode ser escravo do que tem que ser feito. A gestão, gente, ela define a produtividade. O Brasil perdeu a Copa. Certo? Foi eliminado. Perdeu a Copa não, foi eliminado. Nem chegou perto de ganhar a Copa. Foi desclassificado nas oitavas. Mas a culpa é de quem é? O treinador. Todo problema é um problema de liderança. E toda solução é uma solução de liderança. A culpa é do Tite. A empresa quebrou, a culpa é do gestor. A liderança está ali para isso. E você que fala, pastor, eu estou improdutivo. Cara, você tem que focar em algo que amplie a sua vida. A gente precisa estabelecer limites claros para a nossa agenda. É isso que Jesus está falando. Põe para mim Marcos 1,35. Jesus tinha tempo para fazer o que queria fazer. Olha o que diz Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. O que é isso? Prioridade. Eu preciso fazer, vai ser feito. Então acorde mais cedo. Durma no horário. Veja quais são os sabotadores da sua vida. Os sabotadores do teu tempo. Situações que estão acontecendo, que estão fazendo você perder o eixo, perder a capacidade de crescer, desenvolver. Depois de colocar limites claros em sua agenda, limites e agenda para a vida espiritual, vida familiar, vida profissional, vem o segundo passo. Segundo, 2, anota aí. Acompanhe os seus compromissos. Qual é o seu compromisso? Cumpra. Mas eu tô com preguiça. Cumpra. Se você faz concessões, o que é disciplina, produção? Disciplina é fazer o que eu não gosto, o que eu não quero, para ter o resultado que eu preciso. Eu quero um resultado. E a maioria dos resultados que eu quero são coisas que eu não quero fazer. Por quê? Porque a minha vida está trabalhando para um outro resultado, para uma outra performance. Então eu não quero. Então eu não vou. Então eu não quero. Então eu não consigo. Então acompanhe seus compromissos. E para acompanhar seu compromisso, você vai ter que dizer sim para algumas coisas e não para outras. O que fala em Mateus 5,37? Olha o que a Bíblia nos ensina. Mateus 5,37. Seja o sim, seja o seu sim, sim, sim. Opa, deixa eu ler direito, né? Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. O que ele está falando? Para de ser um enrolado. Você disse que vai cumprir, cumpra. Você disse que vai, vá. Você disse que não vai, não vá. Porque a enrolação provém de quem? Do maligno. É o diabo que enrola. É o diabo que destrói. É o diabo que coloca em nós enganação. Então, seja sim, sim. Então, quando você deixa de cumprir um compromisso, você atrasa o projeto de Deus para você. Cara, você não disse que ia fazer? Faça. Você não deu sua palavra?
você não deu o seu nome, você não disse que ia cumprir, cumpra. Cumpra. Faça o que tem que ser feito. Não tenha um descompromisso com você. Faça o que tem que ser feito. Na nossa vida, nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos dizer cada vez mais vezes sim aos nossos compromissos. Prometeu, cumpra. Disse que vai fazer, vá. Cuidado com as desculpas. Mas está chovendo, mas está frio, mas eu estou cansado. Porque se você abrir mão um dia, você vai abrir outro. Se você fizer concessão uma vez, você vai fazer outra concessão. E aí quando você menos espera, a sua vida tem um rastro de destruição, de ruína, de vexame. E a boa notícia é que é simples resolver. Pare de ouvir suas emoções e vá. Então, em algum momento nessa semana, separa aí uma meia hora, antes de virar o ano, tira hoje, depois do programa, faz uma lavagem cerebral. Reveja todos os compromissos que você fez com você mesmo e não cumpriu. Todos os compromissos que você disse, não, eu vou melhorar a minha saúde, a minha relação com meu filho. Por quê? Essa atmosfera do ano é uma atmosfera muito sedutora. Esse clima de Natal e Ano Novo deixa as pessoas quebrantadas, deixa as pessoas mais felizes, mais animadas, emocionadas. Mas isso aqui é igual diarreia. Vem forte e passa logo. Passou dia 1º de janeiro, amigão, é realidade na veia. E aí cuidado para essas promessas que você tem feito, que dá aquela ideia, não, ano que vem vai. Ano que vem eu vou mudar meu corpo, ano que vem eu vou mudar minha mente, ano que vem... E aí passa ano após ano e nada muda. Tenha uma lavagem cerebral. Como? 3. Discernir. Né? Discirna. Vou colocar aqui. Discernindo o que é essencial. Fica melhor na produção. Discernindo o que é essencial. Cara, você tem que saber o que é vital e o que não é vital. Tem coisa que você dá uma maior importância e não é nada. Tem coisa que você dá um maior valor e não é nada. Quando a gente começa a observar a caminhada de Jesus ao longo do seu ministério, a gente vai entender que Jesus tinha prioridades tão importantes e ele sabia o que era essencial e o que era supérfluo. Vamos dar uma lida, produção, em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 e 42. Fala assim, ó. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus está dando um sinal aqui. Ele não está fazendo uma apologia à vagabundagem, e nem dizendo que Marta está errada porque está cobrando Maria de ajudar no trabalho. Não. Jesus nunca vai ser conivente com a vagabundagem, em ver uma pessoa trabalhando e a outra sentada. O que Jesus está dizendo é que Maria, ela não estava fazendo vagabundagem, ela não estava perdendo tempo, ela estava perto de Jesus. Entre limpar uma casa, entre cuidar da comida e ficar próximo ao mestre, é muito mais nobre priorizar. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, Marta, entenda o que é essencial. E algumas vezes a gente vive a vida da Marta. A gente se irrita porque a gente não sabe identificar o que é uma tarefa essencial.
Pensa o seguinte, o que vai potencializar a minha vida? O que vai potencializar o meu ser? O que vai fazer eu desenvolver melhor? O que vai criar em mim um espírito inabalável? Aproveita essa virada do ano, gente, para você entender que tem muito dinheiro colocado em coisa inútil. Tem muita energia, muita falação, muita conversa em coisa idiota. Coisa que não tem importância. Quantas coisas precisam ser descontinuadas da sua vida? Porque são imbecis. São coisas cretinas, coisas que não tem nada a ver. Você chega em casa suado, cansado e foi do nada a lugar nenhum. Eu corri o dia inteiro. Nossa, como eu trabalhei hoje. Trabalhou para quê, cara pálida? Trabalhou para quê? O que você fez? Onde você chegou? O que você agregou de conhecimento, de dinheiro, de espiritualidade? Então, com essa concepção, eu pergunto para você, qual é a tarefa que depois de fazer vai deixar a sua vida mais organizada, sua vida mais clara, sua vida melhor? Ao responder essa pergunta, eu digo, é sobre isso que você tem que viver. Qual é a tarefa que vai melhorar meu dia, melhorar minha saúde? É sobre isso. E aí, fazer um planejamento com o orçamento do seu tempo. Olha, Jesus nos ensinava a explorar muito claramente os nossos limites individuais para atividades. Jesus exerceu o ministério dele por 3 anos. E durante 30 anos ele viveu no anonimato. Viveu em família. O que ele está dizendo? Vamos planejar. Vamos organizar. Sucesso não é uma coisa que cai do céu. Muito pelo contrário. A única coisa que caiu do céu foi o capeta. Sucesso não cai do céu. Não cai. Aí algumas pessoas falam assim, nossa pastor, Jesus veio do céu. Ô seu tonto, e Jesus caiu do céu por acaso? Jesus foi enviado. Uma vez uma pessoa falou, você está desrespeitando Jesus, quando fala que só coisa ruim cai do céu. E quem diz que teu Deus cai? Quem cai, cai porque tropeça. Meu Deus não tropeça. É ou não é, produção? Nosso Deus não tropeça. Então, coloque limites. Olha as palavras de Jesus em Lucas 14, 28. Coloca orçamento, porque, presta atenção, pode deixar o texto na tela, pode deixar. Se você planeja fazer alguma coisa e fica irresponsavelmente contando, e você não para ver se você tem cacife para bancar, você é um irresponsável. Olha o que a palavra diz. Jesus conta uma história, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A forma de calcular o preço. Cara, eu quero melhorar de vida, tem um preço. Eu quero emagrecer, tem um preço. Eu quero ser mais inteligente, tem um preço. Eu quero ganhar mais, tem um preço. Todo avanço tem um preço. O problema é que a gente quer e não quer pagar o preço. Há um preço. Esse preço que é o mais importante. Esse preço é definidor. Esse preço muda a história. E para eu viver o novo, eu tenho que aprender a dizer não. Não. Não posso. Não vou. Terminar o dia e dizer, eu cheguei onde eu tinha que chegar. Coloca para mim aí, professor, Marcos 1,36. Olha que texto simples e fantástico. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe, disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava demônios. Por que Jesus disse não? Ele tinha o poder de curar mais pessoas. Ele tinha o poder de fazer o alívio para mais dores. Ele tinha o poder de restaurar. Mas embora Jesus quisesse curar
todas as pessoas. Ele sabia que o tempo aqui na Terra era um tempo limitado. E se o tempo é limitado e eu faço tudo, eu vou abrir mão do que eu tenho que fazer. Gente, você tem que saber como cumprir o seu propósito. E para cumprir o seu propósito, você vai ter que dizer não. Tem amigos meus, produção, que eu não consigo falar com eles mais. Vamos se encontrar, é aquela conversa. Vamos se encontrar? Vamos, só que eu não tenho tempo. Por quê? Porque já foi. Os assuntos já foram. Não tem mais nada em comum. Mais nada. A gente até tenta forçar a barra para estar junto. Mas o estilo de vida de um e do outro mudou. Quer dizer que a gente se odeia? Não. Quer dizer que a gente não se respeita? Não. Significa que cada um foi para um lado da vida. E isso é um desafio. Então, Jesus foi claríssimo sobre o seu propósito. E isso levou ele a falar, não vou, não posso, não quero. A fim do quê? Eu tenho que focar no plano de salvação. Eu tenho que focar na cruz. Se você não disser não, você não vai ter uma vida produtiva. Em 2023, diga não. Não para aquilo que te tortura, não para aquilo que te deixa preso a uma mesma versão, não para aquilo que te escraviza numa vida de reclamação. E não se esqueça também, e última dica que eu te dou, agenda. Agenda. Você não pode ter uma secretária, então tem uma agenda. Agenda. Põe a despertador no celular. Descansar tem que estar na agenda. Não fazer nada tem que estar na agenda. Um refresco para a alma tem que estar na agenda. Viajar. Eu não posso viajar para lugares caros. Faz um bate-volta na praia. Dá uma descansada. Vai numa pracinha. Senta na relva da grama. Desliga o celular. Descansar faz parte da vida. À medida que você procura gerir seu tempo, vai sobrar tempo para fazer tudo o que você precisa. Se você deixar de ser um desequilibrado, um louco, maníaco, que vive refém de compromissos impostos pelos outros e refém de uma desorganização maldita. Aprenda a agendar horário. Eu quero falar com você, amigão. Não é assim não, aqui não é padaria não. Demorei para eu aprender isso. Que as pessoas me ligavam e falavam, tô indo aí, pastor, conversar com você. Tô indo aí, preciso falar. Não é assim não, lindão. Tem que marcar, aqui não é padaria não. Porque para eu atender a sua urgência, eu vou ter que abrir mão de algo que é urgente para mim. Não é assim não. Entra na fila. Espera um pouco. Mas tem que ser essa semana. Tem que ser. Por que tem que ser? Por que eu tenho que parar tudo que eu tenho que fazer para apagar teu incêndio? Quem é Deus não sou eu não, está lá no céu. E quem resolve o problema é Ele. Então, sua vida vai melhorar quando você fizer gestão de tempo. Eu queria muito, de verdade, que nessa sexta-feira você tivesse um pouquinho mais de respeito por você. Um pouquinho mais de respeito pela tua história, pelo teu legado. A tua vida é um sopro. Esses dias eu aprendi, né, e refleti. Pastor Márcio Valadão, você viu isso aí, produção? Pastor Márcio Valadão da Lagoinha está jubilando, está entregando o ministério pastoral local. Passou, o André Valadão vai assumir a Lagoinha Global e o pastor Flavinho vai assumir a igreja local. E é muito lindo ver um homem que fisicamente envelheceu, que reconhece seus limites e que agora é hora de descansar. Só que o tempo que foi dado para ele ser produtivo, criativo, ousado, ele usou o tempo. E quem usa o tempo deixa um legado. Quem usa o tempo deixa uma memória. Não é relapso, não é preguiçoso, não é vagabundo. Se organize. Tem muita gente que não quer essa organização, porque eles se alimentam da tua bagunça, se alimentam da tua desorganização. Mas se organize que vai dar tudo certo. Vamos orar? Quero orar por você nessa sexta-feira. Que a presença de Deus te tome, te encha de vigor, de poder. Se você precisa se organizar, escreva aí no chat para mim. Eu preciso me organizar. Escreva aí. A gente vai ter um 2023 organizado. Ora para tudo. Olha, eu tenho uma mulher que é maravilhosa. Tem uma coisa que a Carla é organizada. Case-se com uma pessoa organizada. Viu, produção?
Você é desorganizado ou organizado? É mesmo? Pois eu sou mais ou menos. Graças a Deus casei. Ela me põe no eixo. Tem hora para tudo. Quer deixar a Carla pistola? Quebra a rotina dela. Quebra a rotina dela e você vai ver o que é um leão. Que ruja o leão. Eu e a Júlia canta para ela. Quando ela tá nervosa. Você vai mandar para ela? É. Ela assiste Pensione. Ela vai rugir quando chegar em casa. Porque eu falei isso. Mas por quê? Ela é organizada. Tudo que tem que ser feito. Hora de culto. O culto é tal hora. Tem hora para sair de casa. Por quê? Porque ela tem uma rotina para fazer. Não é que ela é doente, não. É que ela sabe que se ela fizer tudo que tem que ser feito, o resultado qual é? Sucesso. Eu já fui pregar em igreja que os membros chegam e a igreja está fechada. Já teve na época, na Lírio, culto de semana, o pastor que abria a igreja. O culto era às 8. 8h05 o pastor estava chegando para abrir a igreja. Os irmãos tudo na calçada. Tem como dar certo? Não. Então, se organize. As mesmas 24 horas que o Steve Jobs teve, que o Elon Musk tem, você tem cabecinha de coco. Só que enquanto você está aí, ó céus, ó vida, ele está lá criando Tesla, ele está lá abrindo multinacional, né? E você dizendo que ele tem sorte na vida. Sorte é a desculpa que os preguiçosos dão para não terem o sucesso dos que vencem. Vamos orar? Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um deles. A gente tem um desafio, esse é o último programa de 2022, um ano fantástico, um ano maravilhoso, um ano sensacional, meu Pai. E eu te peço que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos ajudar a crescer, Pai. Obrigado por esse ano inteiro que tivemos pensiore, clamores, um tempo tão precioso juntos. Mas Deus, nos dá sabedoria para que nesse próximo ano a gente seja mais inteligente, Pai. Chega de ser burrinho, chega de ser sonso, chega de deixar a vida vazar. É o tempo da gente acordar, desenvolver, crescer. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer os desafios. Nos ajude, Pai, a acordar para aquilo que tem que ser realmente feito. Eu te imploro, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda os nossos valores, aquilo que a gente realmente precisa. Ó Deus, dá sabedoria ao teu povo, Pai. Eu levanto as minhas mãos pedindo 2023 de muita organização, de muita gestão de tempo, de eficiência, de criatividade, de unção e poder, para a glória de Jesus. Eu te abençoo. Amém, amém e amém. Esse é o último programa de 2022. 2022 a gente viveu muitas experiências aqui, muito conhecimento, muitos programas incríveis. E eu quero louvar a Deus pela companhia que tive com você. Obrigado, produção, por esse ano maravilhoso. Obrigado você que me acompanha todos os dias. Obrigado pela paciência. Obrigado pela tolerância. Obrigado por acreditar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu desejo que 2023 a gente esteja ainda mais unido, ainda mais junto, mais próximos de Deus, da sua palavra, porque quem pensa e ora chega mais longe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar com você aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da manhã. E agradeço a Deus porque Ele tem dado força a todos nós. Um feliz 2023, um feliz ano da honra. Que você tenha uma passagem de ano maravilhosa com as pessoas que você ama, com a sua família, e que você entenda que o plano de Deus para você nunca é piorar, é sempre melhorar. Um beijo no seu coração e a gente vai encerrar esse ano com a vinheta e eu quero que você me mande um feliz ano novo, porque eu vou te mandar um grande feliz ano novo, né? Um grande feliz ano novo, que Deus te abençoe. Vou chamar o robozinho aqui. Robozinho que apareceu esse ano, eu tinha dado uma folga para ele, mas é a última dancinha do robozinho de 2023. Vem cá, produção, vem cá, aparece aqui. Então eu e a produção e o robozinho,
Desejo a você um grande e um feliz 2023. Dá um feliz ano novo aí, produção, pra eles aí, ó. Feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, cuidado que vocês têm com a gente. E é um prazer enorme estar aqui com vocês todos os dias, tá bom? Me emocionei, produção. Me emocionei. Deus abençoe, gente. Um grande e feliz 2023. Dá um tchau aí, produção. Tchau, gente. Agora corre lá pra você encerrar. Gente, Deus abençoe. Seja realmente 2023 de bênção, milagre e provisão. Fui, tchau.